Senhores, é o seguinte, vamos continuar aqui com a parte de classe de palavras, só que agora a gente vai entrar na parte de conjunção. Mais especificamente, o que você vê na sua tela, nós vamos conversar aqui sobre as conjunções coordenativas. Vamos dar uma olhadinha para ver quais as funções da conjunção, o que ela vai fazer numa frase. Toda expressão na gramática tem uma função. Ela tem uma classificação e também tem uma função. Vamos ver aqui, no caso das conjunções, especificamente essas conjunções coordenativas, né? O que significa, etc. Bom, primeiro, identificar o que é uma conjunção, né? Segundo a norma padrão, são elementos conectores. Chama a sua atenção para isso aqui, ó. Coesão, ligar, e vai produzir um sentido. Toda conjunção, quando ela faz a ligação do texto, alguma coisa dentro do contexto, ela vai funcionar como conector. E algumas conjunções vão produzir, né, um sentido dentro desse contexto. E a gramática diz o seguinte: as conjunções são divididas em conjunções coordenativas e elas introduzem as chamadas orações coordenadas, sindéticas. Vamos identificar aqui, gente, ó. Coordenada significa dizer independente. Ela é uma oração independente. Ou seja, ela não depende de outra oração e ela não exerce qualquer função em relação a outra oração. Sindética vem do grego, né? Sindeto. Sindeto aqui, ó, grosso modo, significa ter conjunção. Então, a gente vai ter uma oração que vai apresentar verbo, né? Tudo que tem oração apresenta verbo. Coordenada porque ela é independente. E sindética porque ela tem conjunção. E segundo a gramática, as coordenativas possuem 5 classificações, que são 5 sentidos. Tudo bem? Temos também na gramática as conjunções subordinativas adverbiais. Elas introduzem as orações, então oração tem que ter verbo. Subordinativa, agora diferente da coordenada. A subordinada ela é dependente, né? Ou seja, ela depende de uma outra oração e ela vai exercer uma função específica dessa outra oração. Adverbiais, ela que tem sentido de advérbio. São 9 classificações, são 9 sentidos. E, por fim, nós temos a última conjunção, que são as conjunções integrantes. Subordinadas, de novo, aqui indica a dependência, orações têm verbo, substantiva, que indica que vai ser classificada como substantivo. E aqui, nesse caso, nós temos só duas, né? O Q e o C. Né? O Q e o C são só duas conjunções integrantes. Então, na verdade, o que nós vamos ter é o seguinte. A conjunção, vamos pensar assim, a conjunção é um elemento conector, é um elemento de ligação. Ela liga alguma coisa na frase. Dentro de um contexto, ela vai ligar expressões ou vai ligar orações. Então, a conjunção tem essa função. Ao ligar as orações, essa conjunção vai produzir um efeito. E esse efeito é efeito de sentido, é efeito de significado, de interpretação. A única exceção de sentido é a última. São as duas últimas aí que você vê na tela, né? Você está vendo aí, ó? Que são as conjunções subordinativas integrantes. Q e C, elas não têm sentido. As outras têm sentido. A gente vai ver melhor isso no decorrer das aulas aqui. Ó. Vamos continuar aqui, ó. Vamos iniciar aqui pelas conjunções coordenativas. São 5 classificações, 5 sentidos. Então, nós temos as conjunções aditivas ou de adição. Então, elas estabelecem, claro, uma relação de soma entre essas orações. Existem algumas combinações. Nessa frase, por exemplo, os alunos não só fizeram os exercícios, como também apresentaram o trabalho. Essa oração que você vê grifada aí, ó, sublinhada, ela é chamada de oração porque ela apresenta verbo. Ó, tá aqui. Ela é chamada de coordenada sindética porque ela apresenta um conjunto de expressões aqui, ó, que são consideradas conjunções. Ela é aditiva ou de adição porque há uma soma. Faça a interpretação da frase, né? Então, os alunos, eles fizeram os exercícios, mas também apresentaram o trabalho. Então, há uma soma. E aqui eu trago as principais conjunções aditivas ou de adição. E você pode fazer a substituição delas que o sentido vai ser mantido. Né? Temos as conjunções adversativas, e conforme o nome diz, ela estabelece uma relação de contrariedade, de oposição ou de contraste. Então, novamente, contudo, ainda fizeram uma faxina na casa,
A gente tem uma oração porque tem verbo, é coordenada sindética porque tem conjunção, adversativa ou de adversidade porque apresenta uma conjunção que você pode, inclusive, trocar por qualquer uma dessas aqui, ó. Se você olhar esse contexto, sempre tem que olhar o contexto, viu, pessoal? Então, não se esqueçam de um detalhe aqui, ó. Sempre que vocês forem identificar alguma questão envolvendo conjunção e a banca estiver perguntando sobre conjunção, e normalmente eles vão perguntar sobre sentido, você sempre tem que olhar o contexto, não é só olhar a conjunção também é importante. Claro que é importante você decorar algumas conjunções e o sentido delas para que quando a banca pergunta para você, pede para você substituir uma por outra, você já sabe que tem o mesmo sentido. Mas sempre tem que olhar o contexto, né? Você vai ver que nas próximas aulas a gente vai tratar desse assunto também, principalmente quando nós falarmos aqui sobre orações. Vocês vão ver que as conjunções elas são pré-requisito para a gente entender o nome de orações, tá bom? Então vamos continuar aqui. Nós temos aqui no item 3 as conjunções alternativas ou de alternância, são as que menos aparecem numa prova. É claro que elas vão estabelecer uma relação de escolha, né, de alternância. Ou você fica calmo, ou é provável que erre as questões. Ali, a partir do segundo ou, a gente já tem a oração. Coordenada sindética alternativa, porque tem verbo, por isso que é oração. Coordenada sindética, porque apresenta a conjunção. Alternativa ou alternância, porque apresenta um sentido de escolha. E as principais conjunções são as menos questionadas em provas, tá? E aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado agora aqui com as conjunções conclusivas ou de conclusão. Claro que ela vai trazer um sentido de conclusão ao contexto, né? Só que existem algumas conjunções que você pode substituir e ter esse sentido de conclusão. Então, no caso da primeira ali, o logo, é mais simples, né? Logo se saiu bem no concurso. Agora, já na frase B, né? Repare só aqui na frase B, ó. Essa frase B não é muito comum a gente usar dessa forma. Repare o seguinte, na frase A, a conjunção foi utilizada antes do verbo. Na frase B, a conjunção fez ao contrário, ela foi utilizada depois. E segundo a gramática, olha aqui, ó, a conjunção pois, quando ela estiver depois do verbo na oração em que ela for apresentada, ela vai ter este valor aqui, ó. Então, a frase B aí é que eu chamo a atenção de vocês, tá? E aqui é decoreba, realmente, né? Sabe por quê? Porque olha o que acontece aqui com a conjunção explicativa ou de explicação. Como o próprio nome diz, ela vai trazer um sentido de explicação entre essas orações. Vá para casa que você não está bem, vá para casa pois você não está bem. Olha o que acontece com a conjunção pois agora, ó. Ela está antes do verbo, tá? Então, na frase B, olha o verbo aqui, e a conjunção pois aparecendo antes. Então, a gramática vai identificar o seguinte, nós temos que olhar duas coisas aqui, tá? Primeira delas, a oração anterior apresenta um verbo que está no imperativo. Imperativo é uma ordem, tá? E a conjunção pois está antes do verbo. Esse conjunto de situações indica que nós temos uma conjunção pois com valor de explicação ou explicativo. Tudo bem? Porque se ela estiver depois do verbo, nós vamos identificar que ela vai ser uma conjunção conclusiva. Então, fazendo um resumo aqui, conjunções coordenativas, elas são classificadas dessa forma, e a função dessas conjunções, além de ligar as orações e estabelecer um sentido de adição, adversidade, alternância, conclusão ou explicação, elas também vão introduzir as chamadas orações coordenadas sindéticas. Vamos por uma questão? Assinale a sequência de conjunções que estabelecem entre as orações de cada item uma correlação, uma correta relação de sentido. Faz aquele esquema, pausa o seu vídeo, responde a questão aí, vai pelo contexto, que eu vou com a resposta e com a explicação. Valendo, hein? Segundo a banca aqui, letra B de bola, né? Por isso, pois, mas, portanto e que. Bom, vamos lá, vamos trazer o significado de cada uma delas, né? Pelo contexto, por isso caiu. Esse por isso, dentro desse contexto, com esse verbo cair aí, ele traz uma oração coordenada sindética conclusiva ou de conclusão. Você pode trocar por outras conjunções de igual valor, logo, né? Portanto, por exemplo, correu demais, logo caiu, correu demais, portanto, caiu, correu demais, assim caiu, né? Tenha calma, pois as coisas não se resolvem na violência, oração coordenada sindética explicativa ou de explicação. Vejam só. Conjunção, pois, aparece antes do verbo. Olha aqui o verbo aqui,
e a conjunção está antes. Né? Verbo da oração anterior indica uma ordem. Como se alguém estivesse mandando você. Tenha calma, fique calmo. Então, esse conjunto de situações indica que nós temos uma conjunção explicativa ou de explicação. Né? Na próxima frase, a gente tem a matéria perece, mas a alma é imortal. Há uma relação de adversidade, né? A matéria acaba, mas a alma continua. Então, a gente tem uma relação de contrariedade. Você pode trocar por entretanto, contudo, porém. Né? Lê o livro, portanto, é capaz de escrever as personagens com detalhes, oração coordenada sindética conclusiva ou de conclusão. Aqui a gente tem esta palavra aqui, ó, que pode ser substituída por logo, né? Logo, assim, dessa forma. Então, vai trazer no contexto um sentido de conclusão. E por fim, ó, guarde seus pertences que podem servir mais tarde. Oração coordenada sindética explicativa. Mesma situação da frase 2. A gente tem uma situação muito parecida. Quer dizer, a gente tem a palavra que ela pode ter outras funções, ó, mas podem servir. A gente tem uma locução verbal aqui, né? Locução é conjunto de verbo. Conta como se fosse um verbo. Então, nós temos uma oração. Esse que, ele aparece antes, né, dessa locução. E a oração anterior apresenta um verbo que indica uma ordem. Então, esse conjunto de situações indica que nós temos a conjunção que, tendo a função aí semântica, né, de interpretação, de explicação ou explicativa. Vamos para uma próxima questão para a gente treinar aqui a regra. Ó. Tendo como base os sentidos e os aspectos linguísticos, né, então é gramática e interpretação, julgue o seguinte item. A conjunção e em às vezes censuramos os defeitos das outras pessoas e nos esquecemos dos nossos, assume o sentido de adversidade, sim ou não? O que você acha? Pausa o vídeo, responde. Eu vou vir com a explicação aqui agora. Valendo. Bom, verdade, né? Muito provavelmente a maioria dos candidatos vai entender que esse e ele tem uma função de adição. De fato, a conjunção e ela nasceu para ser aditiva, realmente. Só que dentro desse contexto, como eu disse a vocês, tem que olhar sempre o contexto, tá? Sempre o contexto aí, ó. Então, você está vendo uma conjunção, essa conjunção, ela tem essa classificação, né? Essa característica de trazer uma situação de adição, porque a conjunção e ela indica essa função de adição. Só que nesse contexto, a gente tem que observar o seguinte: existe uma contradição entre uma oração e outra. Observe aí a interpretação. Ó. Às vezes censuramos os defeitos das outras pessoas. Troca esse e por mas nos esquecemos dos nossos. Entretanto, todavia, porém, a gente pode fazer essa substituição. Quando a conjunção e ela aparecer em um contexto e você puder substituir essa conjunção e por mas, contudo, entretanto, todavia, porém, significa dizer que essa conjunção ela vai ter sentido de adição, vai ser alterado para a adversidade. Dentro do contexto, a gente tem uma situação de contrariedade se você observar a frase. Observa a frase aí, ó. Às vezes censuramos os defeitos das pessoas. Porém, mas, contudo, entretanto, todavia, nos esquecemos dos nossos. Há uma relação de contrariedade, fechou? Então, não é só a parte de decorar a conjunção, tem também o contexto aí, tá? Vamos voltar aqui para identificar isso melhor aqui. Olha o que eu fiz aqui, ó. Substituir a conjunção e pelas conjunções adversativas. Então, a conjunção e, ela de fato, quando ela nasceu para ser ou para ter função de adição. Só que nesse contexto, ela deixa de lado essa função, né? Essa classificação, e passa a ter a função de adversidade. Né? Mas como eu saberei disso? Fazendo exatamente o que eu fiz aqui, ó, trocando por conjunções adversativas. Fazendo isso, você vai identificar sempre dentro de um contexto essa característica aí, tá? Então, não se esqueçam. Cuidado com essas conjunções que têm mais de um sentido, principalmente a conjunção e. A conjunção e, ela pode ser aditiva sim, quando no contexto ela somar, mas ela pode ser adversativa quando num contexto houver essa contradição entre as orações. E a dica é fazer isso que você vê na tela aí, ó, substituir por conjunções
adversativas. Então, monta aí, ó, monta um mapinha mental. Conjunção e aditiva. Ó, poderá exercer função de adversidade dentro de um contexto. É assim que a gente fecha. Maravilha, gente? Fechamos, então, aí mais um ciclo aqui de conjunções. Fica ligado aí que a gente vai ter mais conjunções. Tem outras aulas aí relacionadas à conjunção também. Valeu? Abraços e até a próxima. Olá, você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso preparatório da Prefeitura de Praia Grande. Tanto o agente administrativo como o atendente de educação 1, tá? É um curso que contempla os dois preparatórios aí, certo? Bom, eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens que você vai ter aqui no nosso curso preparatório. Se você chegou até aqui é porque gostou, na verdade, então continua para entender um pouco mais a respeito do nosso curso. Bom, é o seguinte, ao adquirir o curso preparatório, você vai ter uma série de vantagens. A primeira, vai ter acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquirir, vai receber no seu e-mail os dados de acesso, login e senha, para acessar a plataforma e já iniciar a sua preparação imediatamente. Acesso ilimitado. Poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser. Não tem limitação de visualizações e o curso fica válido para você durante um ano. Teoria e questões comentadas no curso. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E material em PDF das aulas, tá? A gente vai disponibilizar também. Transformamos os slides dos professores em PDF para que você tenha esse material aí disponível. Ok? E uma série de bônus, pessoal. Olha só. Caderno de questões. São questões gabaritadas. Questões gabaritadas para você treinar, tá? Milhares de questões disponíveis. Ok? Simulados, aplicaremos 2 simulados no curso preparatório e revisão de véspera você também terá direito. Valor especial de lançamento, hein? De R$ 397 por apenas R$ 247 ou 12 vezes de R$ 24,65. Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição, na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias. E caso tenha alguma dúvida, na página do curso tem um chat online. É isso aí, fica um consultor nosso à sua disposição para sanar suas dúvidas. Então é só você digitar lá a sua dúvida que alguém vai te atender e vai sanar. Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número: 11 94, perdão, 11 97465 6052. Show de bola? Então, beleza, ó, já clica no link aí, já faz a sua matrícula e inicia a sua preparação aqui com a gente. Valeu, grande abraço e até mais.